Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de suspense de 2020 chamado Sozinha. O filme começa com Jéssica colocando suas coisas em uma carreta de mudanças alugada. Jéssica vai até seu carro, dá a partida e sai da cidade sozinha. A mulher parece triste e distraída. Enquanto se encaminha para seu destino, Jéssica aproveita a viagem para ouvir um audiobook. Do nada, outro carro aparece na frente dela na estrada, dirigindo mais devagar do que ela, embora não muito. Quando ela tenta fazer a ultrapassagem, o outro carro acelera e não a deixa trocar de faixa na pista. Um caminhão aparece vindo na direção de Jéssica. Felizmente, ela consegue acelerar e ir para a faixa certa. O homem no outro carro então acelera para perto dela de novo, buzina, pisca os faróis e em seguida parte em outra direção. Jéssica decide parar o carro para tentar se acalmar. Mais tarde, ela está em um posto de gasolina e liga para seu pai enquanto espera o tanque encher. Ela diz a ele que queria falar com ele e não com sua mãe. O sinal está fraco, mas ela consegue dizer a ele que já saiu de sua cidade. O pai dela fica confuso, já que eles queriam ajudá-la com a mudança. Jéssica diz que queria evitar sua mãe, mas ele a interrompe explicando que tanto ela quanto ele estão preocupados com a mulher. Jéssica diz a ele que ela vai ficar bem, então se vira e percebe o carro preto de mais cedo passando lentamente atrás dela. Jéssica termina sua conversa com seu pai e sai do posto de gasolina para continuar a viagem. Mais tarde, ela vai para um motel e a vemos acariciando uma aliança de casamento que está em seu colar. O telefone dela toca, mas ela não atende porque é sua mãe. Em seguida, ela deita na cama e fica vendo fotos dela com seu finado marido. Na manhã seguinte, ela vai até seu carro e quando está prestes a sair, um homem bate em sua janela, assustando-a. Assim que Jéssica abre a janela, ele a pergunta se ela o reconheceu. Em seguida, ele aponta para o carro preto. Isso mesmo, ele era o motorista que quase tirou a vida dela. Isso deixa a mulher em choque. O homem pede desculpas pela situação na estrada no dia anterior, dizendo que se distraiu mexendo no celular. Ele tenta conversar um pouco e diz a ela que conhece a área. Ela diz que está indo para o norte, então ele deseja uma boa viagem e vai embora. Jéssica dirige para longe do motel e vai em direção à floresta. A mãe dela tenta ligar para ela novamente, mas ela não atende. Enquanto Jéssica continua dirigindo, ela vê o carro preto de novo, só que parado no meio da estrada, bloqueando a passagem. Ela para atrás dele, mas não sai do carro e abre a janela. O homem pede carona até o posto de gasolina para buscar um mecânico, já que seu carro havia quebrado. Ele também quer ajuda para empurrar o veículo para fora da estrada. Ela oferece de ligar para o posto e mandar alguém para buscá-lo, mas o homem tenta de tudo para convencer Jéssica a levá-lo até a cidade mais próxima. Porém, ela pede desculpas e vai embora para longe dele. Naquela noite, ela ainda está na estrada quando decide parar para descansar. Jéssica acende um cigarro e finalmente liga para sua mãe. A mulher então pergunta se ela já chegou a seu destino. Jéssica diz a ela que só chegará amanhã. A mãe dela acha que é uma má ideia ela sair tão cedo depois do que aconteceu, mas ela acha que é hora de seguir em frente. De repente, o carro preto para atrás dela novamente e ela corre de volta para seu carro. Ao entrar, Jéssica tem dificuldade em ligar o veículo e antes de se afastar, o homem do carro preto se aproxima para falar com ela mais uma vez. Ela tem que parar um pouco mais à frente por causa de outro carro e ele bate na janela dela, dizendo que ela quase o atropelou. A mulher consegue sair dali e em seguida, enquanto dirige, ela o vê atrás dela. A mulher decide finalmente ligar para a polícia e tentar explicar o que está acontecendo. Enquanto isso, o carro passa por ela em alta velocidade, mas não era o mesmo carro. Ela então diz à atendente que foi um alarme falso. Um pouco depois disso, Jéssica começa a perder o controle de seu carro e sai com ele para fora da estrada. Ao descer do veículo, ela descobre que um pneu da carreta de mudança foi cortado. De repente, o carro preto aparece e se aproxima dela. O homem desce com uma chave de roda na mão e Jéssica não consegue sair com seu carro. Ele então quebra a janela dela e entra. Os dois começam a lutar, mas ele a acerta em cheio no rosto e em seguida injeta um sedativo nela. Na manhã seguinte, Jéssica acorda em algum tipo de quarto. Ela mal consegue se levantar, ainda grogue com as drogas que ele deu a ela. Ao olhar pela janela,
a mulher não vê nada além de uma cerca e, ao olhar pela fechadura da porta, também não consegue distinguir nada. Em seguida, ela ouve o homem do lado de fora e implora para que ele a deixe sair, mas ele apenas a manda ficar quieta. A noite chega e a mulher ainda está lá. Ela pode ouvir o homem andando e assobiando fora do quarto onde ela está. Ele entra e a encontra escondida num canto. Jéssica pergunta o que ele quer dela e o oferece dinheiro para que deixe-a ir embora. Ela tenta barganhar com ele, dizendo que não vai contar a ninguém. A primeira coisa que o homem diz para ela é que ela não é a primeira a dizer isso para ele. Depois ele a manda tirar as roupas. Jéssica diz que precisa usar o banheiro e quando ela vai até a porta, o homem a empurra e depois tranca essa mesma porta. Ele a arrasta de volta para o canto e se senta ao lado dela, mandando-a se calar. O homem diz a ela que sabe o quão grande foi sua perda. Ele também diz que ela precisa de tempo. Depois mostra um vídeo dela e do marido fazendo um truque de cartas. Em seguida, arranca seu colar e lhe conta que foi ele quem cortou o pneu da carreta de mudanças. Ao perguntar como seu marido morreu, ela diz que ele tirou sua própria vida com um disparo efetuado com uma arma de fogo. Ela chora e o homem fica dizendo a ela que vai ficar tudo bem. Em seguida, ele sai do quarto e tranca a porta. No dia seguinte, Jéssica ouve algum tipo de máquina do lado de fora e imediatamente vai para a porta. Ela vê que a chave ainda está dentro do buraco da fechadura e tenta pegá-la. Passa o casaco por baixo da porta para recolhê-la, mas não consegue na primeira tentativa. Ela então vê um prego na viga ao lado dela e o retira com o auxílio de seu casaco. Jéssica usa esse prego para pegar a chave. Ela destranca a porta e sobe para a casa. De repente, o barulho lá fora para e o homem sai de dentro do carro dele. Jéssica se esconde antes que ele entre na casa. O homem se senta para comer, cortando pedaços de queijo com uma faca. Seu telefone toca e ele mente para a pessoa do outro lado da linha, dizendo que está em um hotel. A pessoa era sua esposa, que pensa que ele está em uma viagem de negócios. Ele diz a ela que voltará em alguns dias, quando o negócio for fechado. Jéssica escuta ele falando com sua esposa e depois com sua filha, igual a uma pessoa normal. O homem então termina a ligação e se levanta guardando sua faca. Quando ele desce atrás de Jéssica, ela foge em direção ao bosque. O homem percebe que ela se foi e sai em busca dela. Entretanto, enquanto corria, Jéssica acaba caindo. Acontece que ela tropeçou em um galho que entrou direto em seu pé. Ela puxa esse galho do pé e deixa um grito de dor escapar. O homem ouve e corre em sua direção. Enquanto corre, Jéssica acaba chegando a um rio. O homem chega logo em seguida. Ela então não tem outra escolha a não ser se lançar no rio. As correntes são rápidas e fortes e acabam a levando o rio abaixo. A certa altura, o rio fica mais calmo e ela consegue sair. Jéssica agora está presa em algum lugar na floresta com um pé machucado e seu sequestrador possivelmente ainda está atrás dela. Mesmo assim, ela segue em frente. De repente, Jéssica ouve o som de passos e se esconde. Conforme os passos se aproximam dela, um homem pode ser visto ao fundo. Ela o acerta com o galho que usava como bengala. O caçador, chamado Robert, diz a ela para se ajoelhar e ela implora que ele a ajude porque alguém está tentando matá-la. Ele pega o telefone para ligar para a polícia, mas infelizmente o aparelho está totalmente destruído por causa da pancada que recebeu de Jéssica. Ele pergunta sobre o pé dela e diz que tem botas extras no carro. Eles chegam até o carro e ele dá a ela as botas que pertencem à sua esposa. Ambos entram no carro do homem e vão embora pela floresta. No carro, Robert pergunta a ela se está com fome. Então ele diz a ela para pegar um sanduíche de sua mochila. Ela come um e pega um pouco d'água também. O homem em seguida diz a ela para não se preocupar com quem estava a perseguindo, pois provavelmente já ficou para trás. Ao continuar a viagem, eles se deparam com um problema. Há uma árvore caída no meio da estrada. Jéssica diz que foi o homem quem fez aquilo e sai para tentar tirar a árvore da estrada. Robert a ajuda, mas eles não conseguem movê-la. Ele diz que não sabe se há outra saída desse bosque. De repente, o carro preto aparece atrás deles. Jéssica tenta alcançar a espingarda de Robert e diz a ele que o homem no carro foi quem a sequestrou. Robert tira a arma da mão dela, dizendo que ele vai dar um jeito nessa situação. O homem sai do carro aparentemente falando com
alguém ao telefone, dizendo que a encontrou. Ele diz a Robert que ela é sua irmã e que ela saiu correndo de casa quando teve um de seus surtos psicóticos. Robert conta a ele o que Jessica disse que ele fez com ela. O homem mantém sua história, dizendo que ela passou pela tragédia de ter seu marido tirando a própria vida e enlouqueceu. Robert não sabe em quem acreditar, então ele continua protegendo Jessica. A mulher diz a ele que agora que ele viu o rosto do homem, ele não o deixará sair da floresta vivo. O homem continua agindo como se ela fosse sua irmã e tenta agarrá-la. Jessica grita pedindo ajuda e diz a Robert que peça o telefone do homem para chamar a polícia. Robert então pede o telefone dele e Jessica sai correndo. Ele impede o homem de ir atrás dela e diz que precisa chamar a polícia para ter certeza de que tudo está bem. O homem dá a Robert seu telefone e rapidamente o derruba com um soco e prossegue em acertá-lo com vários outros golpes. Em seguida, ele pega sua arma e atira nele. Jessica foge mais para dentro da floresta. Durante a noite chove forte na floresta enquanto Jessica é vista encontrando abrigo numa caverna. O homem está bem no seu encalço. Ele aponta uma lanterna em direção ao lugar onde ela se escondeu e zomba dela assobiando a mesma música de antes. A certo ponto ela pensa que ele foi embora, quando de repente o homem atira nela. Ela continua indo embora e ele continua a segui-la. Jessica rasteja no chão da floresta e o homem não consegue vê-la. Ele diz que sabe que ela está ferida já que atirou nela. Em seguida, ele diz que ela tem cerca de 2 horas antes de sangrar até a morte e também fala para ela sair e lutar contra ele enquanto ainda tem tempo. O homem deixa a arma no chão e dá a ela 1 minuto para tentar agarrá-la. Ele continua a insultá-la e começa a falar sobre a morte de seu marido. Jessica está ficando com raiva, mas ela mantém sua posição enquanto ele insulta a ela e a seu marido, tentando mexer com seu psicológico. Ele diz a ela para mostrar a ele que ela é corajosa e ir atrás dele. Quando o homem percebe que seu truque não funcionou, ele diz a ela que a encontrará. Em seguida, ele pega a arma e vai embora. Mais tarde, Jessica é vista andando, caminhando pela floresta na chuva. Na manhã seguinte, ela acorda e imediatamente começa a caminhar, afastando-se da trilha. Jessica navega pelo terreno difícil da floresta quando de repente ouve o barulho de um motor. Ela vê a caminhonete voltar e o homem saindo com a arma de Robert. O homem tira o corpo de Robert do porta-malas e começa a arrastá-lo para enterrá-lo. Enquanto ele está dando um jeito no corpo, Jessica decide ir para seu carro. Infelizmente, a chave não está lá. Ela procura pela chave, mas só encontra um telefone. O homem começa a voltar para a caminhonete, então ela se esconde no porta-malas. Enquanto o homem liga o carro e dirige, Jessica pega a chave de roda que ele tem em seu porta-malas e em seguida chama a polícia de seu telefone. Ela não pode falar muito alto e implora a atendente para rastrear a chamada. O homem tenta pegar o telefone, mas como não consegue encontrá-lo, ele para o carro para procurar. Do nada, Jessica se levanta e o acerta com a chave de roda. Eles lutam enquanto ele tenta dirigir o carro. Em seguida, o homem tenta acertá-la com sua faca, mas ela tira a faca dele e tenta estrangulá-lo com a chave de roda. Em seguida, ela pega a faca dele e o esfaqueia no braço. O homem perde o controle e o veículo capota. Jessica sai do carro e, deitada na estrada, vê um helicóptero voando acima dela. Ela segue o som que a aeronave está fazendo para ver aonde vai pousar e chega até uma clareira. Enquanto isso, o homem sai do carro e se prepara para ir atrás dela. Ela liga para a esposa dele e pergunta se ela sabe onde o homem está quando ele aparece na sua frente. Jessica diz a ela que ele é um sequestrador e assassino. Ela o coloca no viva-voz e sua esposa tenta falar com ele. Jessica diz à mulher seu nome completo e também diz que se essa for a última vez que ela ouve sua voz, será porque seu marido a matou, assim como matou Robert. Ela joga o telefone para ele. O homem diz à sua esposa que tem que terminar um assunto e coloca o telefone no bolso. Depois vai atrás de Jessica com a faca. Jessica está pronta para lutar e não o deixa se dar bem facilmente. Os dois lutam na lama até que ele a corta novamente e está prestes a matá-la. Porém, ela morde seu ombro. Em seguida, Jessica pega a faca e finalmente o esfaqueia com vontade. Ela espera e observa enquanto o homem dá seu último suspiro. De repente, o helicóptero pode ser ouvido se aproximando. Jessica conseguiu sobreviver e está a salvo. Obrigado por assistir. Até o próximo.